Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Queridos irmãos e irmãs, amado povo de Deus e da igreja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A palavra que os apóstolos utilizam na primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, é que é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Primeiramente, a nossa obediência deve ser a Deus. Com essa frase, com essa expressão, me faz crer que existem três palavras que vão permear a vida daqueles que professaram isso. A primeira delas, a ciência, depois a coragem e, por último, não menos importante, a disponibilidade. Padre, mas nessa expressão, onde está a ciência? Ciência é saber aquilo que Deus quer de cada um de nós. É difícil? É. Você pega os relatos da mesma pessoa que fez essa expressão de fé hoje, é preciso obedecer a Deus ante aos homens, que é Pedro. E nós percebemos que no longo da caminhada de Pedro, foi difícil para ele compreender aquilo que Deus queria quando chamou ele através da pessoa de Cristo, quando chamou ele através da pessoa de Jesus, nosso Senhor. Tanto que são inúmeros relatos que nós vemos o contestamento que Pedro faz a Jesus. Como não nos recordar, quando Jesus estava falando do mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e Pedro simplesmente ele toma a palavra e fala que Deus não te permita tal coisa, e Jesus vira para ele e fala: afasta-te de mim, para trás de mim, Satanás, porque você pensa coisas deste mundo. Como não se recordar também, quando na Santa Ceia, naquele gesto tão bonito de Jesus, lavando os pés dos apóstolos, num sinal de intimidade, de comunhão íntima com eles, simplesmente Pedro, sem compreender, vira para Jesus e fala: o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então não lava só os meus pés não, lava-me por inteiro. Lembrando que esse mesmo Pedro foi aquele que fez uma profissão de fé muito bonita, dizendo ao Senhor que iria com ele aonde quer que ele fosse. E simplesmente Jesus disse: olha Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Só que é esse mesmo Pedro que, mesmo sem entender, mesmo sem ter a ciência daquilo que Deus queria, ele volta para a vida velha, como nós vemos, e simplesmente achando que poderia fugir do Senhor, porque uma vez que o Senhor escolhe, uma vez que o Senhor chama, ele não volta atrás da palavra dele, ele não volta atrás do chamado dele. Se ele fez um chamado para a tua vida, jamais ele voltará atrás do chamado que ele te fez. Naquela noite da pesca frustrada, depois quando eles se aproximam de Jesus, eu tenho certeza que Pedro, tentando se esquivar um pouco, porque não tinha a ciência daquele que havia chamado, simplesmente Jesus chega até Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E ele não pergunta uma vez, pergunta 3 vezes. Providência, porque foram justamente 3 vezes. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus, nós sabemos muito bem disso. Só que depois Jesus vira para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. Por enquanto que tu eras jovens,
tu ia para onde querias, mas quando fores velho, outros te cingirão e te levarão justamente para onde não queres ir, já indicando qual seria o caminho de Pedro. Mas ainda foi difícil, viu? Para Pedro entender a missão dele. Foi difícil, porque eles voltaram para o cenáculo, estavam ali de portas fechadas, com medo da represária dos judeus. Mas aí Jesus, o próprio Jesus, aparece para eles, justamente para que eles não ficassem apenas com a ciência, querer compreender aquilo que Deus queria para eles, mas agora seria necessário colocar a coragem no coração deles. Esses 40 dias de aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justamente para dar aos discípulos aquilo que estava faltando para a missão: coragem, que está casado com um dom do Espírito Santo chamado de fortaleza. Padre, o que é fortaleza? É fazer tudo? Não. Fortaleza é fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, e aquilo que não está, você entrega para Deus. Isso é o dom da fortaleza. E foi justamente isso que os discípulos fizeram. Deus deu a eles o Espírito Santo de Deus, que é doador dos 7 dons, contido neles o dom da fortaleza, e é imbuído desse dom da fortaleza que Pedro começa a pregar a palavra, começa a anunciar, começa a denunciar, começa a falar, colocar a mão na cara dos judeus e dizer: olha, é por culpa de vocês, vocês mataram a Jesus de Nazaré, mas esse Jesus que vocês mataram ressuscitou, está no meio de nós, ele vive, ele reina. Eles falaram com audácia, com coragem. Mais bonito ainda, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós deixamos esse dom da fortaleza adentrar no nosso coração, ninguém segura, não tem prisão. Quero dizer para você, viu, que está aí reclamando, achando que está com suspeita de Covid-19, até com você que está na UTI, ou que tem familiares que estão na UTI, não depende somente da fortaleza deles, mas depende da sua. O que você tem que fazer agora, imbuído da ciência que Deus te deu, do conhecer a Ele, juntando com a coragem, é você não desanimar e continuar pregando a palavra, continuar orando, continuar anunciando. Pedro fez isso, e na medida que Pedro fez isso, continuou anunciando com coragem. Parecia, filhos, parecia que estava tudo perdido. Como assim parecia que estava tudo perdido? Afinal de contas, prenderam a Pedro, levaram Pedro para a prisão. E o que aconteceu? Mesmo tendo levado Pedro para a prisão, por causa do dom da fortaleza, por causa da ciência que agora estava imbuído no coração de Pedro, o que aconteceu? Simplesmente, Deus ele envia os anjos do céu, Deus ele envia os seus anjos para libertar Pedro da prisão. Libertando Pedro da prisão, Pedro continua anunciando a palavra, Pedro continua denunciando, Pedro continua falando das coisas que estavam acontecendo. Dão a coragem a Pedro, e dando essa coragem a Pedro, Pedro não esmurece diante da fé. Só que depois vem a terceira palavra, que eu disse para vocês que pelo fato de ser a última que o padre colocou, não é a menos importante. Do que adianta você ter ciência? Do que adianta você ter a coragem se você não tiver a disponibilidade? Que disponibilidade é essa, Senhor? Que disponibilidade é essa, Padre? A disponibilidade de querer fazer aquilo que Deus tem te pedido. A disponibilidade de se lançar diante da presença desse Deus que tanto nos ama. A disponibilidade de seguir a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. A disponibilidade de buscar a Deus
a todo momento, a disponibilidade de, mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante daquilo que você tem vivenciado ou chamado de pandemia, olhar para o Cristo e saber que não está sozinho, mas que existe um Deus que vos ama profundamente. Existe um Deus que está com você a todo momento, um Deus que olha para você, um Deus que olha para a sua situação, um Deus que olha para aquilo que você tem vivenciado e que não desanima. Ele continua olhando para você, Ele continua contando com você. Por isso, filho, termino dizendo: tenha a ciência de saber aquilo que Deus quer para você. Tenha a coragem, dom da fortaleza. Não desanime, assim como fez Pedro. E mais ainda, esteja disponível ao Senhor. Não queira abraçar as coisas do mundo, não. As coisas do mundo são passageiras. A única coisa que irá restar, que irá sobrar para cada um de nós, é o amor de Deus, que é eterno. Tanto que a igreja é sábia quando ela diz: das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a melhor delas é a caridade. Porque a fé e a esperança nós só precisamos ter por enquanto que estamos nessa terra. Agora a caridade, que é o amor, ele começa aqui, mas não termina. Porque esse amor será um complemento daquele amor que nós tanto almejamos, que é o amor de Deus, que desde quando criou todas as coisas, está presente em cada um de nós. Obrigado, Jesus, pela palavra que nós acabamos de ouvir. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a como vivenciar as coisas no tempo presente. Vá de encontro, Jesus, a todas as famílias que agora acompanham essa live e que estão necessitadas tanto de entenderem as situações do tempo presente. O mundo tem falado muita coisa, o mundo tem dito muita coisa, e com isso tem feito com que muitas pessoas saiam da tua presença, com que muitas pessoas te abandonem, Jesus. Mas na noite de hoje nós queremos receber, depois de termos recebido essa palavra, queremos depois te adorar na Santíssima Eucaristia, na certeza de que não estamos sozinhos, mas que existe um Deus que nos ama profundamente. Obrigado, Jesus. Nós queremos, Senhor, ir ao teu encontro na noite de hoje. Nós queremos, Senhor, nos lançar na tua presença. Diante de tudo aquilo que nós temos vivenciado, que o Senhor nos dê a mesma coragem que o Senhor deu a Pedro. Tem muitos que estão nas suas casas de portas trancadas, fechados, angustiados. Pessoas que estão com o celular agora em cima das suas camas, Senhor, preocupadíssimos com aquilo que vai ser o dia de amanhã. Mas eu quero dizer para você, filho, muito mais do que o Senhor ir ao teu encontro, que você possa correr ao encontro do Pai. Ele que vai te dar forças para caminhar, Ele que vai te dar forças para você poder seguir adiante. Não temas, não esmoreça a tua fé, não deixe que o inimigo ele consiga aquilo que ele quer, porque o que ele quer mesmo, e ele veio ao mundo para isso, para matar, roubar e destruir. Ele tem conseguido fazer isso em muitos lugares, mas eu já profetizo que na sua casa não. Ele não fará na tua casa, porque você, filho, você tem um Deus que é Senhor de todas as coisas. Você tem um Deus que dá todas as sentenças, vem por intermédio dele. Pode ser que você esteja aí na sua casa, pensando já em tantas coisas que
está acontecendo, e uma delas é quando se trata da questão de problema de saúde. Eu quero já dizer para você, quem dará a sentença final é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Se você agora orar, se você agora se colocar diante da presença dEle, se você clamar, se você falar, Senhor, eis-me aqui, pode ter certeza que Ele irá ouvir a tua oração, como vai dizer um salmo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia, de toda a culpa. Seja você esse infeliz a ligar para Deus agora, a olhar para Ele, a contemplar a esse Deus que nos ama verdadeiramente, e que daqui a pouco nós poderemos fazer isso, porque estará no meio de nós a presença eucarística de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, e ali você poderá se lançar na presença dEle e falar com Ele. Ele que te compreende, Ele que te ouve, Ele que te escuta. É dele que emana todas as coisas, filho. Por isso o Padre volta a dizer para você: não ande não, vai correndo de encontro ao Pai, vai correndo de encontro a esse Deus que é soberano, vai correndo de encontro a esse Deus que tudo pode fazer, que tudo pode realizar, vai correndo. Não esmoreça não tenha a palavra do mundo como palavra de sabedoria, não. O mundo não está nem aí para você. Quem está ligando para você, quem está olhando para você agora, é nosso Senhor Jesus. Ele que é o Salvador, Ele que venceu a morte, Ele que nos deu a vida e vida em abundância. Não há por que ter medo, Ele está contigo. Ele está adentrando agora a tua casa. Ele tem visto tudo, absolutamente tudo. Você está pensando que Ele não olha quando você está ali de joelho na sua cama rezando? Ele tem visto. Ou quando você tem colocado aí, tem pensado, e agora o que será da minha família? Meu marido está internado, meu filho está internado. Tem alguém da minha família doente, você acha que Ele já não está olhando? E vai ser por intermédio da tua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que você vai vencer, filho. Que nós iremos vencer. O tempo dele, entenda o que eu estou falando, o tempo do inimigo já está contado nessa terra. Porque aqui só há lugar para um vencedor. E o nome desse vencedor é Jesus.